Pessoal, desaprovação do governo está batendo níveis históricos. Desde o começo do mandato do Lula, nunca tivemos um índice de rejeição tão grande. E todos os impactos que a gente está vendo do IOF agora, obviamente que colocaram uma pimenta aí em todo esse contexto. E o governo agora está correndo atrás do prejuízo para cumprir a meta fiscal. E também vamos falar um pouco de dados aqui norte-americanos, em especial os dados mais recentes, ali de bolsa, correlacionar também com as variações de exportação e importação, com o impacto tarifário. E falar de Brasil, saiu os dados aqui do IPCA 15, vou também correlacionar com os dados de atividade, seja do CAGED, aí mais tarde eu explico o que é isso, e também com os dados de PIB que saíram mais recentemente. Guilherme Regi, economista do canal, e eu já quero colocar na tela aqui para que vocês olhem essa relação dos Estados Unidos, em especial a gente está falando aqui dessa variável aqui que é o PCE, que é o dado de inflação norte-americano, e ele vem em linha com as expectativas, tá? Então subiu 2,1 aqui no ano contra ano, mas é o maior patamar nos últimos 4 anos. Então isso reforça que provavelmente a gente vai ter 2 cortes até o final do ano. Nesse outro gráfico eu mostro essa expectativa futura. Quando a gente correlaciona essas linhas aqui de curva de treasuries, a gente tem basicamente os períodos. Então a gente está correlacionando aqui as últimas 4 semanas. Como vocês podem ver, hoje, por exemplo, reforça que os cortes tendem a ser, está tendo uma guinada mais forte aqui para essa concretização de 2 cortes. Quando a gente olha também a curva de juros implícitas, que consideram ali os impactos também inflacionários, a gente percebe que vai ter uma redução aqui dessa taxa nos períodos subsequentes. Pessoal, nesse outro slide aqui eu estou mostrando o impacto das tarifas do Trump, em especial correlacionando alguns outros períodos que também foram críticos para a economia norte-americana e global, obviamente, né? Então, nesses períodos mais em cinza que vocês estão vendo aqui, foram crises que tiveram. Perceba como tem um retângulo ali muito forte por volta de 2008, que foi a crise do subprime, e a gente não tem impactos tão grandes na importação desde 2009, ou seja, olha só o impacto das tarifas do Trump, o quanto causou uma retração nas importações americanas, dado que agora estão com tarifas muito altas para realizar esse tipo de compra internacional. Está maior até do que o período pandêmico, que desencadeou ali uma procura muito grande por insumos e também uma descorrelação da cadeia global, Então teve um impacto muito forte ali na pressão de oferta, então não tinha importação para comprar, dado que todas as fábricas mundo afora acabaram cessando suas produções. Quando a gente olha pela parte de exportação, que é essa linha mais escura no gráfico de baixo, a gente tem o menor nível desde 2020. Então, olha só como foi um impacto tão grande, Chegou a níveis ali perto num período tão forte quanto a pandemia. E aí, essas duas variáveis, elas correlacionam com outra, que é, na verdade, o fim do rally, talvez, da Bolsa Norte-Americana, uma vez que esses impactos da guerra tarifária já levaram a cabo ali desde o período onde foram instaurados. Agora o mundo já se acomodou, com todas essas novas variáveis aqui, e provavelmente a gente não vai ter grandes mudanças aqui nessa dinâmica para frente, a não ser que tenha mais um impacto aí do Trump. Tem alguns, agora uma cisão entre o Trump e o Elon Musk nessa parte aqui, mais voltada para a eficiência da economia norte-americana, mas a gente, pelo menos nesse curto prazo, não observa que vai ter um impacto muito grande, dado que pode acontecer mais um rally ou então uma subida abrupta aí da bolsa. Então acho que já encerrou um pouco essa variável aqui, em especial os incrementos que a gente teve desde aqui voltados mais no final do último mês, dado que a gente teve aqui 30 dias após também. Uma outra variável também que é importante a gente comentar, mesmo que a gente teve impacto de todas essas tarifas, a gente percebe que a relação preço-lucro, ou seja, qual o preço das ações versus o lucro que elas estão gerando, está acima do percentual aqui médio dos últimos 10 anos. Então, não passou essa linha, Então, mesmo que teve essa queda abrupta, já está retomando esses patamares. Obviamente que não retornou 100%, mas mesmo assim ainda está acima de uma média de 10 anos. E aí você pode estar se perguntando, nossa, será que já passou então o período de aplicar na Bolsa Americana? Então, agora já foi o hype, não é o momento da gente fazer esses aportes. E aí eu correlaciono com outro estudo aqui muito interessante, que é essa comparação de retornos entre o curto e o longo prazo. Se você tivesse aplicado 1 ano na Bolsa Norte-Americana,
você teria, no melhor ano possível que você pudesse aplicar nessa bolsa, né, que teve o maior retorno possível em 365 dias, você teria um retorno de 53%, tá? Como a gente está vendo no gráfico aqui, que está falando One Year Best, então no melhor ano possível. Agora, se você tivesse aplicado no pior ano possível da Bolsa Americana, você teria um retorno aqui negativo de 44%. Isso, obviamente, que a gente está falando de uma carteira que tem 100% de ações, ela está 100% alocada no S&P 500. Agora, se você tivesse aplicado nos 5 melhores anos da Bolsa Americana, você já teria o impacto aqui positivo de 29%. Se você tivesse aplicado nos 5 piores anos da Bolsa Americana, você teria um impacto aqui, obviamente, 100% da carteira em ações, de menos 13%. A partir do momento que você vai passando mais anos, né, no montante aplicado, aí a gente já vai lá para os 30 anos, que é a parte final à direita do gráfico. Se você tivesse aplicado nos 30 melhores anos da Bolsa Americana, você teria um retorno anual médio aqui por volta de 14%. Agora, se eu tivesse aplicado nos 30 piores anos da Bolsa Americana, qual que seria o meu retorno anualizado? Seria de 8% positivo. Então perceba, quanto mais tempo aplicado você fica, né, numa ação, sempre investimentos devem ser pensados no longo prazo, né? Nunca é tentando surfar uma onda, tentando ficar rico rápido, isso não existe, tá? Então, sempre se gera valor, é no longo prazo. E esse gráfico aqui, ele mostra justamente isso. Então, tentar acertar o momento de entrada, eu perdi o rally. Nossa, agora não é um bom momento, por exemplo, de se fazer uma aplicação em Bolsa Americana, dado que o número está muito esticado. A gente nunca vai acertar, né, o momento exato de entrada. O ponto é, faça esse investimento pensando sempre no longo prazo. Esse gráfico aqui mostra justamente isso. É óbvio que eu peguei o exemplo onde você tem 100% de ações. Você vai ter, obviamente, no longo prazo, um retorno superior, dado que você tem mais risco nessa carteira, né? Agora, você poderia fazer uma carteira que tivesse 50% em ações, 50% em renda fixa, nas treasuries, por exemplo. E também a gente tem, dentro desse gráfico, esse cenário. Quando a gente olha aqui, por exemplo, essa carteira que eu acabei de citar aqui para vocês, que ela fica em torno aí, em média, entre as barras verde e cinza, você também teria um retorno muito razoável. Então, não tente acertar o momento de entrada, não tente acertar o momento de saída, o pico e vale, isso aí é uma ilusão. Sempre foque no longo prazo, onde você gera mais valor. E aí, né, dado que você, né, pode estar ainda se perguntando ainda se, poxa, como é que eu faço isso com a ajuda de um profissional? Nosso time de consultores aqui está à disposição para que você bata um papo, entenda o seu momento. E aí você pode clicar no link aqui embaixo que já vai redirecionar, né, o seu contato para um deles. E aí, falando de Brasil, a atividade, o PIB, continua muito forte, né? Então, como a gente pode ver aqui no gráfico à direita, os PIBs agora incrementais, eles estão crescendo, óbvio, né? Mas menos do que você imaginaria que eles fossem crescer no último ano. Mas mesmo assim continua muito forte. Dado que a gente tem uma taxa Selic de 14,75, esses índices deveriam estar menores. Obviamente, porque você tem um custo de captação muito grande, isso impacta toda a economia. Quando a gente olha também a criação de empregos líquidos, que é essa conta do CAGED aqui que a gente está colocando, perceba como também está muito acelerada essa curva, que não deveria estar acontecendo, uma vez que as empresas estão mais com dificuldade de captação, de recursos, e os projetos acabam não saindo do papel. Menos projetos saindo do papel, menos pessoas empregadas para poder tocar esses projetos. E com isso você tem uma roda que vai realimentando, né? E aí uma economia se torna um pouco mais lenta, ela se torna, né, com PIBs negativos. E a gente não está observando isso, pelo menos nesse curto prazo. E aí com isso reforça que talvez a gente chegou num limite aqui da taxa Selic. Talvez a gente reste aqui até o final do ano em 14,75 e para o ano que vem a gente ainda tem uma manutenção dessa taxa. Até em 2026, no segundo semestre, a gente tem uma redução ali gradual, obviamente que olhando as variáveis de inflação, olhando também as variáveis de atividade, que são muito importantes para a decisão do Banco Central. E aí nós temos também os dados de inflação, o IPCA 15, que acabou saindo no mês de maio agora, que acumulou uma leve alta de 0,32, mas se a gente considerar essa leve alta, a gente tem um número muito menor, tá? Dado que deste mês, né, historicamente, a gente tem um número maior. Obviamente que ainda faltam 15 dias até o final do mês, até fazer, né, esse cálculo, né, obviamente que o mês já fechou, mas o cálculo é feito, né, a posteriori, a gente tem que aguardar como é que vai sair. Mas a expectativa é que fique abaixo. E com isso, a gente tem possivelmente, né, mais uma variável que reforça aqui o fim
né, do ciclo da alta da Selic, restando aqui em 14,75. Tem que olhar a atividade, né? Mais uma vez, a atividade ela está muito alta, mas esses dois dados, a inflação ela tem mais peso, né? Quando a gente compara esses fins de ciclo, sempre o Banco Central ele olha com mais carinho para a inflação, né, naturalmente. E também, né, a atividade é uma variável, mas ela olha com um pouco mais de cautela. Então tem que aguardar, tá? Qual que vai ser a próxima sinalização do Banco Central, mas a gente imagina que não vai subir mais juros não. E aí quando a gente olha para a Bolsa Brasileira, a gente percebe que nos últimos 20 dias ela teve um desempenho muito superior, atingindo o pico histórico de 140 mil pontos. Porém, esse pico histórico que a gente está citando, daqui a pouco eu vou mostrar uma outra variável aqui de preço-lucro, a gente está muito distante da média dos últimos 10 anos. Deveria estar muito superior a esse patamar, mas teve esse esticado mais recente. Agora, o IOF, ele impactou também a Bolsa, mas ela não perdeu esse ímpeto, ainda se manteve, né, desse patamar. Tem também toda a questão aqui, né, que eu estou mostrando para vocês, da tensão adjacente da guerra tarifária. O Brasil, né, foi severamente impactado, dado que aumentou em 50% as tarifas de alumínio. A gente tem na Bolsa Brasileira aqui muitas empresas, em especial que trabalham com essa variável. A gente tem a Vale do Rio Doce, a gente tem a Gerdau, a gente tem a CSN. Então tem muitas empresas aqui que operam, né, alumínio e em especial uma variável que o Brasil exporta bastante. Então, dado que a gente teve também essa redução, né, de algumas empresas de commodity aqui, essa redução da bolsa deveria ser até maior, mas ela se manteve em patamares bem elevados. E aí quando a gente olha essa relação de preço-lucro do Ibovespa, perceba como essa relação é contrária ao que a gente tem no S&P, né, que está em patamares elevados na média dos últimos 10 anos. Quando a gente compara esse patamar, aqui no Brasil a gente tem, na Bolsa Brasileira obviamente, a gente tem 11,7 de patamar histórico dos últimos 10 anos. E a Bolsa hoje, mesmo com essa alta, ela resta com 8,3. Então, a gente teria ainda um impacto de mais ou menos uns 20, 25% de incremento para você chegar no valor justo, né? Esse valor de média que a gente teve aqui, dessa relação de preço, que é o preço das ações, versus o quanto que elas geram de lucro. Várias variáveis agora a gente tem que olhar para ver como é que vai ser essa tendência. Vai ter um impacto muito grande no ano que vem de eleições, né? A gente sabe como é que funciona a máquina pública em período eleitoral. Então, esse fiscal vai ficar bem preocupante, já está muito preocupante, vai ficar ainda mais preocupante, dado que o governo ele pode radicalizar muito, né? E aí, esses níveis que a gente está vendo agora, eles podem até se distanciar, mas no longo prazo, tendemos a convergir para dentro de uma média. Então, provavelmente uma alocação em bolsa também brasileira vai ser muito bem-vinda nesse momento. E aí, por fim, falar da principal pauta aqui que eu trouxe o assunto para vocês, que é a desaprovação do governo Lula. Saiu, né, uma pesquisa aqui da Atlas, junto com a Bloomberg, em relação à aprovação do presidente Lula em uma série temporal. Então a gente tem aqui 3 linhas, né? A primeira, né, a desaprovação do governo, que está na linha vermelha. A gente tem a linha azul, que é a aprovação, e a gente tem as pessoas que não sabem opinar naquele momento. Então, a desaprovação chegou em patamares acima de 50%. Então, no caso aqui, chegou em perto de 53,7%, que foi o maior patamar desde o início do governo Lula, dado que a gente teve muita repercussão negativa em torno do IOF. Eu já falei aqui no vídeo anterior para vocês que o IOF tem uma repercussão muito negativa porque ele é muito danoso para a economia. Ele tem um impacto direto muito rápido, né? Então, como a gente pôde observar, o governo ele impactou o IOF, no dia seguinte já reverteu a medida e já começou a captar recursos, dado que teve esse incremento em várias linhas de crédito. A Boa Economia nos diz, a bibliografia e vários outros economistas que foram consultados também sobre esse tema, já disseram que o IOF é péssimo porque ele onera o crédito. O crédito tem que ser facilitado na economia, porque ele gira, né, todos esses recursos, em especial esses projetos, empresas, né, seja do órgão governamental também. Então, você não pode colocar, né, uma variável que impeça o desenvolvimento econômico. E é isso que o governo fez, mas é o desespero. Afinal, o governo ele precisa cortar 31 bilhões até o final do ano, salvo ele vai ter um problema em relação à responsabilidade fiscal. E a gente sabe que isso pode levar a impeachment. Então, olha essas variáveis. A gente vê o governo com uma desaprovação muito alta. Então a população, obviamente que, né, reforçando aqui que o governo não está caminhando num sentido que a população está do lado, né, das medidas governamentais. Você tem um Congresso que já colocou o governo na berlinda em relação ao IOF.
Então, né, já teve alguns parlamentares que fizeram reuniões com o Haddad e falou para ele rever várias dessas medidas e provavelmente o governo vai rever. Uma vez que o governo também não é tolo nesse sentido, né, de ir contra o Congresso, dado que ele precisa dele para ter essas aprovações e o IOF é uma delas, né? Foi feita uma medida provisória que daqui a pouco vai ter que ser votada. Em especial, o Congresso foi muito reativo a essa medida. Então, vai ter que ocorrer um corte mais para frente. O governo já está estudando outras medidas, renúncias fiscais, o Fundeb, que é o Fundo de Educação Básica, porque vai ter que cortar. Tá? Afinal, se chegar no final do ano e não fizer nada, né, especialmente nesse segundo semestre de 2025, a situação tende a piorar ainda mais. E vamos para o sobe e desce da semana. Quem sobe, vou colocar de novo a Bolsa Brasileira aqui como um sobe que manteve o patamar, apesar do governo fazer de tudo para que ele ceda nesse patamar de 140 mil pontos, ele ainda se manteve bem próximo a isso, obviamente que não renovou as máximas históricas. E como desce, eu vou colocar o governo Lula, que chegou em patamares históricos de desaprovação. Então o governo vai precisar realmente agora contar com o apoio popular para chegar até o final do mandato. Então, pode ser que a gente teve mais uma abreviação de governo, que seria péssimo para a economia, né? Mas a gente espera que também o governo, né, seja imbuído numa meta fiscal mais crível, para que todo mundo possa realmente ter aqui um fôlego extra na nossa economia, que a gente consiga realmente sair desse buraco que a gente se encontra. Pessoal, se encerra aqui mais um Giro Econômico semanal. Espero revê-los aqui na semana que vem. A gente falou de vários índices, dados de Estados Unidos, Brasil, as bolsas internacionais. Falamos um pouco também desse impacto do IOF, desaprovação de governo. Espero que na semana que vem possa trazer dados melhores. Essa é a minha singela contribuição aqui. Deixe seu comentário, não esquece de ativar o sininho, compartilhar também com quem você acha interessante esse vídeo. E até semana que vem.